Sejam bem-vindos à disciplina de análise de sistemas. Eu sou a professora Yolanda, sou mestre em ciência da computação na linha de engenharia de software e sou docente da instituição há 15 anos, tanto na graduação como na pós-graduação. Abordarei nesta disciplina a modelagem de análise de sistemas. Então, de um processo de desenvolvimento, seguiremos a linguagem de modelagem unificada para tratar a especificação de sistemas, principalmente sistemas de informação para a web. Vamos ao quadro. Relembrando o processo de desenvolvimento de um ciclo básico com as atividades básicas de desenvolvimento. Então, nós temos a atividade de análise de sistemas, a atividade de análise, a atividade de projeto, a atividade de implementação, implantação e manutenção. Nesta disciplina, faremos a ponte entre a atividade de análise de requisitos para a atividade de análise e um pouquinho falando das técnicas de modelagem da UML que adotaremos e depois faremos a transição para a atividade de projeto. Então, vale lembrar que a linguagem de modelagem UML, ela não é uma metodologia. Ela não diz quem deve fazer o que, quando e como. Então, a UML, ela não está presa a uma linguagem de programação, porque ela não está presa a um processo de desenvolvimento. Então, entre os vários processos de desenvolvimento da engenharia de software, a UML ela não condiz exatamente com o modelo cascata, com o modelo espiral, tá certo? Ela é uma proposta que você pode adotá-la em todos os processos de desenvolvimento. Então, com isso, uma grande característica da UML é que você trabalhe com ela de forma incremental e com prototipação. Também, ela privilegia um sistema seguindo 3 perspectivas. Então, quando falamos em UML, nós daremos ênfase a uma modelagem com foco em dados, com foco na parte funcional, na parte comportamental e na parte temporal, referente aos eventos. Então, para isso, a UML ela traz a proposta de 14 técnicas de modelagem, que são os diagramas, a maioria das técnicas são os diagramas, e esse trabalho vai ser com foco incremental. Então, com visões que você inicia com uma visão mais simples e vai evoluindo os seus modelos com detalhes. Da divisão das técnicas de UML da versão 2.0. Hoje, até a última versão, que nós já estamos além da 2.0, mas não teve nenhuma mudança. A sua classificação das técnicas, ela faz essa divisão em técnicas estruturais e comportamentais. Os diagramas que são direcionados à modelagem estrutural são os diagramas de classes, diagrama de objetos, estruturas compostas, o pacotes, componentes e implantação. Porém, o principal diagrama da atividade de análise que abordaremos é o diagrama de classes. Também, a partir da UML 2.0, ela traz aí uma grande característica para você trabalhar de forma modular, de forma que você organize por categorias ou por visões o seu sistema. Então, para isso, trabalharemos aqui também sempre com o diagrama de pacotes, antecedendo a modelagem dos demais diagramas. E dos diagramas comportamentais, o principal diagrama é o diagrama de casos de uso. Toda a modelagem iniciará pelo diagrama de casos de uso. Posteriormente, trabalharemos com uma documentação de casos de uso e depois ela traz aqui os diagramas de interação, classificado como os diagramas para tratar a parte comportamental, a parte temporal. O diagrama de atividades, o diagrama de máquina de estado, sequência e comunicação. Porém, nem todos os diagramas
trabalharemos na atividade de análise. A UML ela traz toda essa proposta das 14 técnicas de modelagem, porém, na atividade de análise de requisitos, na atividade de análise e projeto, de acordo com o processo unificado, que faz a divisão entre as 4 fases do processo de desenvolvimento, fase de concepção, fase de elaboração, construção e transição. Então, essa proposta do processo unificado, ele trabalha de uma forma o quê? Com iterações, de uma forma que na primeira iteração, você, tanto na atividade de requisitos, na atividade de análise, implementação e testes, você vai trabalhar um pouquinho com cada atividade. Então, na fase de concepção, a ênfase na atividade de requisitos está com a modelagem específica para a atividade de requisitos. Se trabalha um pouquinho da atividade de análise e projeto, a implementação praticamente nada, porque aqui a proposta do processo unificado está em você trabalhar com prototipação. Com prototipação. Então, você dá ênfase à atividade de análise de requisitos. Passando para a segunda fase, a fase de elaboração, ainda dá-se sequência com a atividade de requisitos, porém a prioridade está aqui, na atividade de análise e projeto, mas você também já tem a implementação e também juntamente trabalha aí com uma versão do seu sistema, do seu protótipo, trabalhando com testes. Na terceira fase, a fase de construção, novamente evolui os seus modelos de análise de requisitos, análise e projeto, mas a principal ênfase está aqui, na implementação. E na transição, que é a entrega do seu sistema, as principais atividades que são trabalhadas são as atividades de implementação e testes. Então, com isso, você tem o seu processo de desenvolvimento, a proposta, de acordo com o processo unificado, você trabalha as atividades de análise de requisitos, análise, projeto, implementação e testes, porém, nós abordaremos a partir dos próximos vídeos a modelagem especificamente de análise, trabalhando com as técnicas de modelagem. Primeiramente, o diagrama de casos de uso e depois o diagrama de classes. Por fim, citarei e mencionarei outros diagramas, mas que, conforme a proposta de vários autores, que eu também concordo, nós vamos trabalhar muito pouco da modelagem comportamental. Então, nesse momento de análise, o foco está nos dados, na parte lógica do seu sistema, a ênfase com a lógica do seu sistema e depois, posteriormente, na atividade de projeto, faremos o quê? Faremos um mapeamento da modelagem lógica para a modelagem física.